Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos a mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entalpia, aquela questão da termoquímica básica sobre reações exotérmica, endotérmica, para a gente conseguir compreender um pouquinho de cada um. Então, vamos compartilhar aqui a nossa telinha. Então, vamos lá. Termoquímica, eu sou a professora Gisla. Termoquímica é a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas. Que variação de energia é essa? Pode ser a absorção ou pode ser a liberação de energia, né, de calor. Então, a primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação. Deixa eu colocar logo minha canetinha. É a lei da conservação da energia, ou seja, a energia total do universo ela é constante. Por que a energia total do universo é constante? Porque o calor cedido é igual ao calor recebido, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, uma reação mais o meio, e aí eu tenho a geração do universo. Então, ó, reação, vou colocar aqui embaixo. Reação mais o meio igual ao universo. Se eu tenho uma liberação de calor Q para esse meio, veja, estou liberando calor. Se eu estou liberando calor, alguém tem que absorver. Quem é que vai absorver esse calor? O meio, certo? Então, a reação, se essa reação está liberando um calor Q, o meio ele vai absorver essa mesma quantidade de calor liberada Q, certo? Se o meio está absorvendo esse calor Q, obviamente, a gente percebe que vai ter um aumento dessa temperatura para o meio. Então, vai ocorrer um aumento da temperatura para esse meio. Se o meio está cedendo calor para a reação, ou seja, a reação está absorvendo calor, digamos que seja de novo um calor Q, então a mesma quantidade de calor que está sendo cedido pelo meio vai ser a mesma quantidade de calor que vai ser absorvida pela minha reação, certo? Então, isso quer dizer que a energia, ou seja, a variação de energia do universo, vai ser igual a zero. Porque se eu estou cedendo calor, né, e a reação está absorvendo calor, a temperatura desse meio ela vai diminuir, ok? A energia ela é transferida do objeto mais quente para o mais frio. O calor ele é cedido de um meio mais quente para um meio mais frio, certo? E a temperatura é a propriedade física associada à energia cinética das partículas, átomos ou moléculas de uma amostra. Ou seja, temperatura, gente, é o grau de agitação dessas partículas. Quanto maior o grau de agitação dessas partículas, maior a temperatura. Joinha? A energia térmica ela depende da temperatura, do tipo de átomo ou molécula e do número deles na amostra. A entalpia de um sistema a gente representa pela letrinha H e pode ser conceituada como conteúdo energético do sistema. Já a variação dessa entalpia, que é o ΔH, vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou seja, o meu ΔH é HP menos HR. Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Essa variação de entalpia, ela pode ser um calor absorvido ou liberado no processo. E aí esses processos, eles podem ser exotérmico, o meu ΔH, ele vai ser menor do que zero, ou ele vai ser endotérmico, onde o meu ΔH ele vai ser maior do que zero. Vamos explicar o que seria esse ΔH menor do que zero, ou ΔH maior do que zero. Veja, a reação exotérmica é aquela que libera calor. Então, vamos pegar de novo aquele exemplozinho. Reação mais o meio igual ao universo. Se a minha reação ela está liberando calor para o meio ele vai absorver esse calor e vai ter um aumento da sua temperatura, certo? Então, veja, digamos que aqui a gente tenha, sei lá, uma coluna X qualquer, um quadradinho, pronto. Aqui é a energia que eu tenho dos reagentes. Se eu estou liberando energia para o meio,
então o meu produto vai ter uma energia menor, certo? Então, o resultado lá do meu produto vai ser uma energia menor. Isso quer dizer que o meu HP, ou seja, a entalpia do meu produto, vai ser menor do que a entalpia dos meus reagentes. Logo, se o meu ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, quer dizer que ele vai ter um valor negativo, certo? Vai ser um valor menor do que zero. Como é que eu posso representar essas reações exotérmicas? Eu posso representar de três maneiras diferentes. A reagindo com B, produzindo AB mais calor. Veja, quando o calor está desse lado, possa ser que confunda você um pouquinho, tá? Você vai pensar, tá, mais calor, então ele está absorvendo calor, reação endotérmica. Não, esse calor está sendo dispensado para o meio, certo? Pensa o seguinte, traz esse valor sempre para o lado dos reagentes. Sempre que ele estiver no meio da equação, você traz para o lado do reagente, porque aí você vai ver se ele vai ser liberado ou se ele vai ser absorvido. Então, se ele está positivo, ele vai vir para cá o quê? Ó? Negativo. Então, veja, eu tenho A mais B mais liberação de calor para produzir a B, certo? A mais B produzindo a B, ΔH, ó, menor do que zero, ou seja, um ΔH com valor negativo. Beleza? Vamos ver aqui alguns outros exemplos. Então, ó, carbono mais oxigênio. Veja, ó, ΔH negativo. Aqui, ó, ele está dentro da reação, está positivo aqui no meu produto. Só que quando eu trago ele para o reagente, ó, ele fica negativo. Isso quer dizer que ocorreu uma liberação de calor. Tá joinha? Vamos trazer aqui para o gráfico para ver se fica mais fácil da gente entender. Olha, aqui eu tenho o meu eixo da energia, certo? E aqui eu tenho o caminho da reação. Beleza. Primeiro, né, obviamente, eu tenho que reagir. Então, aqui são os meus reagentes. Aqui é o meu produto. Joinha. Veja, para reagir, primeiro ele tem que ter o que a gente chama de energia, ó. Isso aqui é o que a gente chama de energia de ativação. Gente, ó, reagente, energia de ativação para formar o meu complexo ativado. O que é esse complexo ativado? Complexo ativado é o meio intermediário entre os produtos, né, entre o reagente e os produtos. Então, nesse complexo ativado, primeiro só vai ser formado o complexo ativado quando eu tenho uma energia de ativação suficiente para ocorrer a reação. Então, teve lá a energia de ativação, vai ocorrer a formação do complexo ativado. Esse complexo ativado é o quê? A quebra da ligação dos reagentes para a formação da nova ligação dos meus produtos, certo? Ou seja, para a formação dos produtos. Veja que no gráfico, o meu produto, olha, ele está aqui embaixo. Isso quer dizer que está tendo ó, uma caída, tá? Ó, a energia ela está perdendo, está diminuindo. Se está tendo uma diminuição de energia, esse valor daqui, ó, do reagente para um produto, isso aqui é o meu ΔH, certo? Veja que a energia ela está caindo, ela está diminuindo. Em vez de aumentar, ela está diminuindo. Isso quer dizer que o meu ΔH ele vai ser menor do que zero, certo? Vai ser esse valor aqui e vai ser, obviamente, um valor menor do que zero. Joinha? Então, vamos agora para a reação endotérmica. Se na reação exotérmica ocorrer a liberação de calor, na reação endotérmica é o contrário, ocorre a absorção de calor. Então, você tem aqui, ó, a reagente, né, a reação, mais o meio e o universo. A energia que vai ser absorvida pelo reagente é a mesma energia que foi cedida pelo meio. Se o meio está cedendo energia para a reação, isso quer dizer que está ocorrendo uma diminuição da temperatura nesse meio, certo? E a minha reação está absorvendo esse calor que está sendo cedido. Veja, digamos que aqui de novo eu tenho o meu quadradinho, que é a minha reação. Olha, se está tendo uma absorção de energia, isso quer dizer que o meu produto ele vai ser maior do que os meus reagentes. Por quê?
porque o meu produto ele vai ter absorvido a energia, então ele vai ficar maior, ele vai ser maior. Se o meu produto ele é maior do que os reagentes, né? Isso quer dizer que o meu ΔH ele também vai ser maior do que zero, ou seja, vai ser um valor positivo. Como é que eu posso representar essa equação? Do mesmo jeito que as reações exotérmicas. A mais B produzindo AB menos o calor. Esse calor foi o calor que foi cedido por quem? Pelo meio para a reação. Ó, faz o mesmo esqueminha, ó. Traz de novo esse calor para o reagente. Então, se ele está negativo, ele vem para o reagente, ó, positivo. Isso quer dizer que A mais B absorveu calor para poder produzir quem? AB, certo? A mais B produzindo AB, eu tenho aqui, ó, a variação de entalpia maior do que zero, ou seja, um valor positivo. Aqui também tem alguns exemplos, ó, ΔH positivo, certo? Ó, reagente mais a absorção de energia. Aqui está no produto. Se eu trago para cá, ó, fica positivo. Então, também, mesmo esqueminha. E o gráfico, como é que a gente consegue agora chegar a essa conclusão? Veja, novamente aqui eu tenho os meus reagentes. Para que ocorra a reação, é necessário ter uma energia de ativação. Essa energia de ativação vai formar o meu complexo ativado, né? Reagentes, produto, meu intermediário entre os dois. E aqui, ó, vai ocorrer a formação do meu produto. Veja que se a gente olhar aqui, ó, no gráfico, aqui está o meu reagente. Aqui está o meu produto. Então, ocorreu agora o quê? Ó? Um aumento, certo? De energia. Essa energia, ela aumentou. Isso quer dizer que o meu ΔH vai ser maior do que zero. Ok? Então, aqui a gente tem o calor, né? Ou entalpia de formação, que é a quantidade de calor liberada ou absorvida na formação de um mol dessa substância a partir de substâncias simples, no estado padrão. Então, veja, eu tenho substâncias simples, e aí eu vou formar, né, a partir de um mol, né, de formação de uma substância agora composta. Nesse caso aí, ó, ΔH negativo, isso quer dizer que eu tenho uma reação exotérmica, onde tem a liberação de calor. Aqui de novo também, ó, hidrogênio mais iodo, tá? Formando aí o ácido iodrídrico. Então, veja, ó, também aí liberação de calor, porque eu tenho um ΔH negativo, reação exotérmica. A entalpia padrão de uma substância simples a uma TM 25 graus Celsius no estado padrão e na forma alotrópica mais estável é considerada igual a zero. Então, por exemplo, H2, zero. O2 e O3. O O2 é a forma mais estável, né, que é o gás oxigênio. Então, zero. O ozônio, diferente de zero, porque não é a forma alotrópica mais estável. Carbono grafite também é a forma alotrópica mais estável. O diamante não é a forma alotrópica mais estável, então vai ser diferente de zero. E a entalpia de uma substância composta é a entalpia de formação dessa substância a uma TM 25 graus Celsius, partindo-se de substâncias simples no estado e forma alotrópica mais comum. Então, você tem aí alguns exemplos, né? Alguns valores. Calor ou entalpia de combustão é a variação de entalpia que ocorre na combustão de um mol de uma substância a 25 graus Celsius e uma TM de pressão. Então, veja. Gente, entalpia de combustão. Toda e qualquer reação de combustão, ela é uma reação exotérmica. Ela vai liberar calor, tá certo? E aí vamos praticar um pouquinho. Considere as duas situações mostradas nas imagens a seguir e indique se ela é exotérmica ou endotérmica. Gente, no primeiro caso, você tem aí uma bolsinha, daquelas bolsinhas térmicas, né? Onde a pessoa vai lá e faz a compressa de gelo. Tem umas que são de água quente, tem outras que são, né, a frio. Nesse caso aí, frio. E aqui você tem uma reação, né, de combustão, fogo, né, calor. Veja, no primeiro caso, eu tenho aí uma reação aonde, quando eu encosto
a bolsinha de gelo na minha pele, ocorre um resfriamento da minha pele. Se a minha pele está resfriando, é porque a bolsinha ela está absorvendo o calor que está saindo da minha pele, certo? Então, veja, resfriou o meio, reação endotérmica. No segundo caso, vamos lá, ó, endotérmica. Horrível escrever com o mouse, ops, mas é o que temos para o momento. Já no segundo caso, a gente tem aí uma reação de combustão, certo? Aonde está tendo a liberação de calor. Por que eu sei que está tendo a liberação de calor? Porque o meio está sendo aquecido. Se o meio está sendo aquecido, é porque ele está fornecendo calor. Se ele está fornecendo calor, reação exotérmica. Isso é uma imitação, uma tentativa de fazer um X, tá, gente? Exotérmica. Ok, espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Questão 2. Considere as reações abaixo e marque a ou as alternativa que indica corretamente as reações endotérmicas, certo? Primeiro caso, a gente tem aí, ó, metano reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico mais água, mais 889,5. De novo, ó, lembre daquilo assim, traz, se está no produto, ó, traz para o reagente, aí você vai ver, se tiver negativo, exotérmica, se ela for positivo, endotérmica. Veja, se está positivo, quando eu trouxer para o meu reagente, ele vai ficar com um valor o quê? Negativo. Se fica com valor negativo, indica que está tendo uma liberação de calor. Se está tendo uma liberação de calor, ΔH vai ser menor do que zero. Isso quer dizer que a minha reação ela é exotérmica, certo? Segundo caso, ó, ferro 2O3 mais 3C, produzindo 2F, Fe, né, ferro, mais 3CO, monóxido de carbono. ΔH, ó, positivo. Se o ΔH está positivo, isso quer dizer que ele é maior do que zero, e isso quer dizer que a minha reação ela é endotérmica. Então, já posso marcar aqui, ó, como sendo uma das alternativas aí da resposta. Vamos analisar a questão, a equação de número 3. Gás carbônico reagindo com água, mais 2.803, ou seja, está absorvendo esse calor aqui, certo? Essa energia, produzindo glicose mais gás oxigênio. Veja, se está absorvendo, valor positivo, reação endotérmica, ΔH maior do que zero. Então, reação endotérmica. Gente, chegamos ao final da nossa primeira aulinha de termoquímica. Aguardem as próximas aulas que virão no decurso aí, no decorrer da nossa semana, tá bom? Então, um beijo e fiquem com Deus.